que é destaque nesta edição. Comitê de Enfrentamento à HN1 no Amazonas apresenta ações de combate no Ministério Público. Desfile das escolas de samba do Grupo Especial acontece neste sábado. Iranduba e Manacapuru voltam a ficar sem energia elétrica neste sábado. Porto de Itacoatiara é interditado pela Marinha por questões de segurança. Polícia Rodoviária Federal começa a Operação Carnaval nas estradas de todo o país. Justiça Federal mantém detalhes de deslocamento de Lula a velório do neto em sigilo. Depois da fracassada cúpula com Trump, líder coreano encerra a visita ao Vietnã. Em impossível acerto de contas, homem é morto com 4 tiros no cidadão 10. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Gente nublado ou nublado com chuva em áreas isoladas. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros e a temperatura máxima será de 30 graus. Com alguma nebulosidade, a madrugada termina com 24 graus e 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É sábado 2 de março. Chegamos aos 61 dias do ano. Faltam 304 para terminar 2019. Dia de Santo Simplício. Também é o dia da oração. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 61 centímetros. Foram normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes durante toda a madrugada. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1560, Pedro de Castilho funda a cidade argentina de Mendonça. 1572, morre Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil. 1836, o Texas proclama a sua independência do México. 1919, é inaugurado o primeiro Congresso Internacional Comunista. 1949, primeiro voo sem escalas ao redor do mundo parte do Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos. 1969 aconteceu o voo inaugural do avião Concorde. 1989, suspensão de garantias constitucionais e a massiva presença militar devolvem a calma às ruas da Venezuela após 3 dias de greves, conflitos que causaram 246 mortes e 1.831 feridos. Em 2004, cientistas da NASA anunciam que a superfície de Marte já teve grandes quantidades de água. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. A Secretaria de Segurança Pública apresentou na manhã desta sexta-feira o esquema de segurança montado para os 6 dias de carnaval na capital e no interior. O efetivo do sistema de segurança contará com aproximadamente 1.700 servidores, entre policiais, civis, militares, bombeiros e agentes do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-AM, que vão atuar para garantir a segurança dos foliões em bandas e blocos de rua, além do desfile das escolas de samba de Manaus neste sábado no Sambódromo, no Centro de Convenções. É bom lembrar que o Departamento Estadual de Trânsito atuará em 3 frentes durante o carnaval deste ano. O Disque Pilec, operações da Lei Seca e abordagens educativas em eventos com maior número de concentração de pessoas. Primeiras informações desde as ruas da cidade, Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Edson Melo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, o trânsito estava bem agitado agora na madrugada, nesse início de madrugada. Principalmente, Paulo, nessas áreas de grande concentração aí de casas de shows, como a Avenida do Turismo, na Avenida do Futuro, Paulo, essa área também do Tarumã, a Avenida Torquato Tapajós, com movimentação bem intensa, na noite até a madrugada de hoje também, até agora, Paulo, muita movimentação também nas principais vias da Cidade Nova também, né? Já que as pessoas têm a área mais populosa, é a área da zona norte da cidade, e a Avenida Max Teixeira, bem como a Noel Nutros, são a que recebem o maior número de veículos durante a madrugada. Pellegrini, antigamente chamavam de sede, agora o nome é clube. Um clube pequeno na zona leste da cidade realizou uma festa de carnaval ontem à noite e uma grande confusão. Era proibido entrar de máscara e um homem foi entrar e o porteiro, um dos seguranças, não deixou ele entrar e ele disse: é proibido entrar de máscara aqui. E o cara falou que não estava de máscara.
O que aconteceu, Peregrini? O cara chegou à conclusão de que o cara era feio mesmo e a confusão foi grande. Pois é, Paulo Guerra, e nessa festa, né, só que andar mascarado, o cara é tão feio que o cara tá achando que ele tava de máscara. Tem nessa mesma festa também, Paulo Guerra, segurança desses todo mitidão, falando grosso. Tá armado aí, meu? Não. Então leva uma faca que o negócio aí dentro não é fácil. É mais ou menos assim a festa de carnaval nessa área aí que você comentou, Paulo. Pois é, Peregrini, são coisas inusitadas que acontecem durante o carnaval. Mas, Peregrini, falando em carnaval, eu vou te contar, hein? Falei ainda há pouco sobre o trânsito, muita agitação também nos bairros da cidade, os bares superlotados, muita gente embriagada, adernada, a bombordo com o porão cheio d'água, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, o carnaval sempre foi, né? Sempre foi sinônimo de muita bebedeira, sempre foi sinônimo aí de muita, né? Por isso que a polícia, a Secretaria de Segurança, até mesmo o Hemoan trabalha dobrado, Paulo, nessa época do ano aí, do carnaval, já que as demandas são das maiores. O Detran também está na rua, Manaus Trans também está na rua, muita gente aí tentando orientar, Paulo Guerra, e se apertar direitinho, com certeza vai pegar muita gente embriagada ao volante. Peregrini, a ponte Felipe Dal, também conhecida como ponte Rio Negro, muita movimentação, não? Das maiores, Paulo Guerra, das maiores. Nós já fizemos esse trajeto ontem à noite, hoje bem cedo também já fizemos esse trajeto, Paulo Guerra, movimentação das maiores, muita gente deixando a capital para, né, ou para Manacapuru, ou para Novo Airão, ou também para os sítios que ficam aí ao longo da AM070, Paulo Guerra, muita movimentação com carros principalmente vindos de Manaus para esses municípios. Muita gente deixa a cidade durante o carnaval, aproveita os feriado prolongado, proporcionado pelo carnaval, para ir para o interior do estado. Tivemos uma interrupção aí com o Alberto Peregrini, vamos tentar dentro de instantes retomar o contato com ele. Mas o Parque Municipal do Mindu, unidade de conservação gerida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, começa a receber a partir de março as edições mensais da Feira Urbana de Alternativas FUA. Assim como no ano passado, a feira acontecerá sempre no primeiro domingo de cada mês, sendo a primeira edição agendada para o próximo dia 3 de março, como explicou o gestor do Mindu, José Feitosa. O FUA é um movimento socioambiental que acontece dentro do Parque do Mindu, gerido pela Prefeitura Municipal de Manaus e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nós tentamos trazer para a unidade de conservação um pouco do que seria a economia criativa, onde nós teríamos um movimento socioeconômico e assim teríamos também, junto à participação da sociedade, os comunitários manauara, os visitantes, pessoas que estão em trânsito na nossa capital, para conhecer um pouco do que é essa unidade de conservação urbana e que faz esse movimento socioeconômico criativo. E temos novidades. Nesse próximo domingo, dia 3, nós estaremos dando início ao calendário 2019. O FUA traz o movimento da economia sustentável e de alternativas. O evento oferece uma variada programação cultural composta por oficinas de dança circular com a focalizadora Selma Lopes e de criação literária com a autora Débora Menezes. É tomado contato com Alberto Peregrini. Peregrini, falávamos do trânsito intenso também na M10 e também na M070, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, né? Essas vias todas aí, que dá acesso aos municípios de Novo Airão, dá acesso ao município de Manacapuru, Iranduba, etc., com movimentação das maiores. E um detalhe, Paulo Guerra, interessante, importante, é que os municípios de Manacapuru, Iranduba, principalmente Manacapuru, vai ficar sem energia, né? Acho que a partir desse momento já deve estar sem energia o município de Manacapuru e vai ficar sem energia até o meio-dia, segundo a previsão da Eletrobras. Iranduba e Manacapuru voltam a ficar sem energia, como abri a manchete ainda há pouco aqui. Daqui a pouco teremos detalhes sobre as causas dessa interrupção, Peregrini, que vai começar dentro de 3 minutos. Peregrini, e os corpos da médica e do marido dela, vitimados em acidente de trânsito na última quinta-feira, continuam no IML ou já foram liberados?
Já liberados, Paulo Guerra, já liberados para serem trasladados para as cidades de origem, bem como o posterior sepultamento, né? Foi com muita consternação, com muita tristeza, e não poderia ser diferente, que amigos e parentes vieram de outras cidades, da médica, por exemplo, vieram de Minas Gerais, já do empresário vieram do Rio de Janeiro, para aí acabaram levarem os corpos para as cidades para serem sepultados, Paulo. Peregrino, alguma informação sobre aquele cabeça branca que ataca aqui no centro da cidade? Não, muita gente perguntando nas redes sociais, esse negócio está rendendo, hein, Peregrino? Tá rendendo, Paulo Guerra, né? Tá já chegando, as pessoas já estão, praticamente já falta só a confirmação total, mas 90% já se sabe quem é esse homem. Há quem diga que ele chega nos ouvidos das mulheres, aqueles bombados, metido a bonito, que ele vai, o cabeça branca vai lá, joga uma conversa no ouvido e acaba levando as mulheres dos bombados, dos sarados daqui dessa área central da cidade. Há quem diga que ele chega com a voz bonita: oi, meu amor, 6h10. Adora dizer essas coisas. Pois é, Peregrino, você está fazendo insinuações, nada a ver. E Peregrino, apenas um registro no IML ontem à tarde. Apenas um, Paulo Guerra, apenas uma pessoa morreu. Chegamos à sede do Instituto Médico Legal e nos deparamos mais uma vez com o livro da capa preta, com a página da permanência de ontem para hoje praticamente vazia, Paulo Guerra e ouvintes. Na permanência estava o George, ele já me passava as informações e me mostrava o livro, Paulo, com apenas um registro, de um homem que foi assassinado no conjunto Cidadão 10. Antes de morrer, ele ainda passou pelo pronto-socorro, Paulo Guerra e ouvintes, mas de tudo foi feito para salvar a vida desse homem, mas infelizmente não adiantou muita coisa não. Ele acabou morrendo, Paulo Guerra, e as suspeitas apontam para um possível acerto de contas. Ele levou 4 tiros espalhados pelo corpo. Peregrino volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Vamos atualizar os nossos ouvintes com informações do Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, ainda há pouco você puxava o assunto, puxava a pauta em relação ao trânsito, as pessoas dirigindo em alta velocidade e com a movimentação do trânsito muito intensa nessa madrugada. Pois bem, Paulo Guerra, Avenida Recife, agora há pouco, quase chegando, quase emendando com a Torquato Tapajós, para ser mais preciso, atrás da rodoviária. Paulo Guerra, um carro, modelo Peugeot Symbol, em altíssima velocidade, bateu no porte, agora há pouquinho, há cerca de 4 minutinhos atrás, 2 pessoas gravemente feridas. SAMU já está em deslocamento, bem como o Corpo de Bombeiros também deverá ser acionado para que consiga retirar os homens das ferragens. Foi uma batida muito forte, agora há pouco, Paulo Guerra, com sendo aguardado a viatura da polícia, bem como do SAMU. O Renault Symbol bateu em um porte, deixando 2 pessoas feridas atrás da rodoviária. Paulo Guerra. Alta velocidade, Alberto Peregrini, talvez, não vamos fazer juízo de valor, talvez aliada ao álcool, não, Peregrini? Pois é, Paulo, é o que se diz, né? É o que se desconfia aqui nessa área, já que o carro vinha em alta velocidade, não tocou, não desviou, ninguém trancou, ele foi diretamente bater no porte. As pessoas que estão atendendo, as pessoas que estão aqui tentando prestar os primeiros socorros já falam nessa possibilidade de uma possível embriaguez. Daqui a pouco teremos mais detalhes e informações precisas sobre esse acidente. Estudantes de direito interessados em ganhar experiência na área devem ficar atentos. A partir do próximo dia 18 de março até o dia 15 de abril, a Procuradoria-Geral do Estado, PGEAM, abre inscrições para o processo de seleção de estagiários para o preenchimento de 10 vagas e cadastro reserva. A Bolsa Auxílio é de R$868 para a jornada de 20 horas semanais, acrescida de auxílio transporte no valor de R$167,20. Saúde na escola. Municípios podem aderir ao programa até o dia 28. Você já imaginou seu município recebendo investimentos do governo federal para realizar ações de prevenção e promoção da saúde dentro das escolas? Mas o que isso quer dizer?
Significa que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação possuem uma política conjunta chamada Programa Saúde na Escola, voltada a crianças e adolescentes com o objetivo de tornar acessível o conhecimento de qualidade, além de orientar sobre práticas de vida saudável que possam ser seguidas por toda a vida. Daniele Cruz é responsável técnica pelo programa no Ministério da Saúde. Ela afirma que os benefícios dessa estratégia são importantes para melhorar a saúde da população desde a infância até a vida adulta. A gente usa de evidências científicas comprovando que se você faz atividade física na infância, você tende a ser um adulto ativo, isso é importante. Então, a importância de ampliar o escopo da atividade física, né? Eu não estou falando de aula de educação física, estou falando de atividade física e práticas corporais, a alimentação adequada e saudável para a promoção da saúde, o acesso a informações, por exemplo, de prevenção da gravidez. Isso a gente tem evidência que funciona. Hoje o PSL já é recomendado pela evidência que a gente tem nas ações que ele propõe, porque na política pública a gente tem que avaliar para poder orientar os rumos com base em evidência. O programa Saúde na Escola foi criado em 2011 e nos últimos anos foi reformulado, se tornando mais acessível para todos os gestores municipais, respeitando as necessidades de cada localidade. Daniele Cruz explica como é fácil um município aderir ao programa. Todo município pode aderir ao programa, não tem restrição, inclusive agora a gente está com a adesão aberta. Basicamente precisa uma decisão local. O gestor da saúde e educação conversar e falar, o nosso município quer participar do PSE, então vamos começar a planejar e vamos fazer a adesão. Eu deixo aqui esse chamado, é importante que todos os municípios brasileiros, a gente está já chegando a 100%, a nossa meta é chegar a 100%, então está aberta a todos os municípios brasileiros, independente de porte populacional, de região, de cobertura de atenção básica. Os municípios de todo o país podem aderir ao programa Saúde na Escola para o ciclo 2019-2020, efetuando a adesão até o dia 28 deste mês por meio do portal e-gestor da Atenção Básica. Interessados devem acessar egestorab.saude.gov.br, repetindo, egestorab.saude.gov.br. Reportagem Janari Damascena. 6:09 em Manaus. Procon Amazonas fiscaliza postos de combustíveis e agências bancárias em Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. O Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor Procon Amazonas realizou fiscalização em postos de combustíveis e agências bancárias aqui em Iranduba no dia de ontem. De acordo com a assessoria do órgão, a ação se deu devido ao grande número de denúncias e solicitações feitas pelos moradores através dos canais de atendimento do Procon, como 0800 092 1512 e as redes sociais Facebook e Instagram durante o mês de fevereiro. 5 postos de combustíveis foram fiscalizados e todos foram notificados com a recomendação do Ministério Público para que apresentem justificativa aos preços da gasolina, que variam entre R$3,53 e R$3,79. Abre aspas. Essa ação faz parte de uma série de fiscalizações que o Procon AM vai realizar no interior do Amazonas, de acordo com a orientação do governador Wilson Lima. O objetivo é garantir e fazer valer os direitos do consumidor amazonense que vive fora da capital e punir quem não os estiver cumprindo. Para isso, também pedimos a colaboração da população para denunciar quaisquer tipos de abusos que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Fecha aspas, explica o gestor do Procon AM, Jalil Frasch. As agências bancárias Bradesco e Caixa Econômica Federal de Iranduba também foram fiscalizadas. Segundo Jalil Frasch, no que diz respeito às filas, ambas estavam cumprindo o que estabelece a legislação quanto ao tempo de atendimento, ou seja, o máximo de 20 minutos em véspera de feriado e de 25 minutos em dias de pagamento de servidores públicos. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:11 em reunião com o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, diretores da Flex,
anunciaram a reabertura da fábrica em Manaus para a produção de televisores. Durante o encontro ocorrido na Soframa, o gerente-geral da Flex, Nelson Madri, fez uma apresentação resumida do histórico da companhia, destacando as perspectivas e os projetos para Manaus. A previsão é que a produção já seja iniciada em junho e a expectativa é da criação de mais 400 empregos no polo industrial de Manaus. A Assembleia faz audiência pública para debater preço do gás de cozinha. A alta do preço do gás de cozinha tornou-se um grande problema para os consumidores amazonenses. O aumento afeta diretamente a taxa de inflação, o que por último eleva o custo de vida e depreciando o valor dos salários. Diante dessa situação, o deputado Sinésio Campos, do PT, realizou no plenário da Assembleia Legislativa uma audiência pública para debater a questão. O que eu estou presenciando aqui é que não tem como justificar. Nós temos refinaria, nós temos uma produção de gás, inclusive vou cobrar no dia de hoje, por exemplo, da NP, da Cigás, até hoje não saiu o gás social, né? Ou seja, fizeram tubulações de gás e na verdade não está chegando nas casas. Aqui tem pessoas do Viver Melhor, do conjunto, e também de outros prédios que já deveriam estar sendo consumidos. Isso teria como baratear mais o preço. Então eu estou cobrando aqui da NP, da Cigás e dos órgãos que inclusive faz fiscalização e controle para explicar para a sociedade amazonense o porquê esse preço abusivo, chegando a 70, 80 e até R$100 o preço da botija, inclusive 8,5 se for menor índice, mas o maior índice aumenta esses números, então não se justifica. Então eu convoquei essa audiência pública aqui, chamei os órgãos e eles agora se expliquem. Outro participante da audiência, o deputado Serafim Corrêa, do PSB, explicou a dificuldade de conter a alta dos preços dos combustíveis, especificamente o preço do gás. De acordo com o parlamentar, tudo começa no monopólio da Petrobras. Para mim está claro que a explicação é: a Petrobras adotou uma nova política de preços a partir de janeiro de 2018, seguindo o preço internacional. E a consequência disso é que o lucro da Petrobras em 2018 foi de apenas 25 bilhões de reais. O outro ponto relevante é que a alíquota de ICMS no Amazonas é 18%. Ora, outros estados cobram 12%. Se diminuir a alíquota em 6%, o preço do gás vai diminuir algo próximo de 6%. Se a Petrobras adotar uma outra política, que ela é um monopólio, então ela diz, olha, variou e o preço agora é tanto. Não tem outro concorrente da Petrobras para a gente comprar gás, tem que comprar da Petrobras. Durante a audiência, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Concedidos do Estado, Acran-ISPER, apresentou um projeto chamado de Gás Social. O projeto pretende aproveitar o gás que é distribuído pela Cigás para que esse produto chegue às famílias mais humildes. O Gás Social é um projeto do governo Wilson Lima que nós, estudando a legislação, nós vimos que o poder concedente pode pedir para levar a estrutura de gás para alguns lugares. Então nós queremos levar para as pessoas mais necessitadas, entendeu? Diminuindo assim o valor deles, o valor que eles pagam, porque para nós não tem viabilidade você diminuir o gás na área do Vieira Alves e não diminuir o gás na Nova Cidade, que é onde realmente as pessoas realmente necessitam mais. Agora 6h15 em Manaus. Vamos atualizar informações aqui sobre Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena, para ir ao velório do neto às 7h da manhã de hoje, hora de Brasília, ainda há pouco. Arthur Lula da Silva, de 7 anos, morreu ontem vítima de meningite meningocócica em São Paulo. O ex-presidente saiu da sede da Polícia Federal em um helicóptero da Polícia Civil e seguiu para o aeroporto de Bacaxeri, também em Curitiba, para embarcar em uma aeronave do governo do Paraná. O velório do corpo de Arthur acontece no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo. A autorização foi concedida pela juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba. As circunstâncias do transporte até o local não foram informadas pela Justiça. O processo de execução penal do ex-presidente está sob sigilo. O governo do Paraná colocou à disposição o avião do Estado para fazer o transporte do ex-presidente até São Paulo. O pedido feito pela defesa citava o artigo 120 da Lei de Execução Penal, que diz
que os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Na petição, a defesa de Lula se compromete a não divulgar qualquer informação relativa ao trajeto que será realizado. O velório acontece a partir desde a noite passada no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo. O ex-presidente está preso em uma cela especial da Polícia Federal desde 7 de abril de 2018. Tudo sob sigilo, ninguém sabe o roteiro. O certo é que Lula está chegando daqui a pouco ao velório do neto. Ele ficou muito abalado quando soube, através do carcereiro-chefe, de que o neto havia morrido. E logo depois recebeu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. 6:17. As áreas de educação, saúde, infraestrutura e produção rural do município de Manacapuru receberão investimentos no valor de R$479 mil após a destinação de emendas parlamentares do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Josué Neto, do PSD. As emendas foram apresentadas ao orçamento 2019, que foi aprovado pelo Parlamento Estadual no final do ano passado. A opinião de Josué Neto, poder destinar recursos para investimentos no interior do estado é uma grande oportunidade de possibilitar o desenvolvimento em lugares que mais necessitam. Uma das emendas na área da educação, no valor de R$300 mil, prevê a construção de banheiros, lavanderia e laje no Centro Infantil da Criança e do Adolescente, CIREM, que realiza atividades de recuperação e educação no município. Outra emenda é de R$50 mil e foi destinada para a reforma e ampliação da cooperativa de fruticultura dos agricultores de Manacapuru. Manaus, 6:18. A Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, informou que o porto de Itacoatiara foi interditado por questões de segurança ontem. O local foi fechado por engenheiros do Grupo de Vistorias e Inspeções, GVI, da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. A interdição foi feita visando a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana. Dentre os principais problemas detectados pelo GVI estão o sistema de fundeio comprometido e partes móveis com problemas estruturais. Com isso, não está permitida a atracação de qualquer embarcação, bem como a circulação de pessoas e veículos sobre a estrutura flutuante do porto de Itacoatiara. A fim de minimizar os impactos da interdição, a agência de Itacoatiara solicitou que a administração do porto estabeleça uma forma alternativa para a atracação das embarcações. O Produto Interno Bruto do Amazonas, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos, fechou 2018 com 98,754 bilhões de reais, com destaque para o setor de serviços, que registrou o melhor desempenho, uma participação de 48,441 bilhões de reais. A indústria respondeu por 29,222 bilhões de reais e o setor de agropecuária contribuiu com 6,523 bilhões de reais. A análise do PIB do estado foi baseada nos cálculos das contas trimestrais do país, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No quarto trimestre do ano passado, foi registrado no Amazonas um crescimento nominal de 4,53% e crescimento real de 0,75%, o que totalizou 25,731 bilhões de reais sobre os 24,813 bilhões de reais do terceiro trimestre. A leve recuperação pode ser verificado na evolução das contas do primeiro trimestre, uma soma de 23,728 bilhões de reais. No segundo trimestre, a soma foi de 24,482 bilhões de reais. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, vai analisar novamente a aquisição da distribuidora Amazonas Energia pelo consórcio Oliveira Energia APEM. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. A operação havia sido aprovada sem restrições pela Superintendência Geral do órgão em 15 de fevereiro. Entretanto, na quarta-feira, o Tribunal do CAD avocou o ato de concentração referente à venda para analisar seus efeitos na área de locação e venda de geradores. A decisão do CAD partiu do questionamento de uma concorrente do Grupo Oliveira, a GoPower,
de que a aquisição da distribuidora poderia provocar concentração de mercado na região norte. O consórcio Oliveira Energia até já havia adquirido a Boa Vista Energia, subsidiária da Eletrobras, responsável pelo fornecimento em Roraima. A Oliveiras Energia atua com fornecimento de energia com termoelétricas no Amazonas e em Roraima, e a ATEM é uma distribuidora de petróleo. A Eletrobras Distribuição Amazonas informa que neste sábado, no horário 6 às 12 horas, haverá um desligamento da subestação da Ponta do Ismael, que afetará parcialmente as cidades de Iranduba e Manacapuru. As duas cidades já estão sem energia elétrica. Segundo a concessionária, o desligamento ocorre para que possam ser feitos serviços de manutenção corretiva nas conexões dos cabos subaquáticos danificados furtados da linha de 69 kV. Os dois municípios sofreram apagões no mês de fevereiro após essa ocorrência de furto. Com registro de 12 óbitos no Amazonas e 39 casos confirmados da gripe influenza H1N1, conforme divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, as drogarias da cidade registraram alta procura por álcool em gel devido à sua ação antisséptica e máscara facial utilizados pela população como forma de coibir a transmissão do vírus. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Drogas no Amazonas, Sindidrogas, Armando Reis, argumentou que devido à baixa procura pelo produto ao longo do ano, o estoque de álcool em gel nas redes de drogarias não suportou a demanda da população. O comitê intersetorial criado pelo governo do Amazonas para planejar ações de enfrentamento à gripe H1N1 reuniu ontem com o Ministério Público do Estado para apresentar plano de ação especial montado pelo Estado voltado à prevenção das síndromes respiratórias agudas graves e da assistência aos pacientes na rede pública. Na reunião, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosimeire Costa Pinto, apresentou os dados confirmados de óbitos por influenza H1N1 e pelo vírus sincicial respiratório até o momento no estado e apontou as medidas que estão sendo tomadas para controlar o avanço do vírus na capital e também no interior. Foi apresentada ao Ministério Público a necessidade de ampliar leitos clínicos e UTIs de retaguarda, medicamentos e insumos de equipamentos de proteção individual para atender os pacientes que chegam às unidades de saúde. Manaus, 6:24. As promotoras de justiça Silvana Nobre Cabral e Cláudia Câmara fizeram recomendações ao Comitê Intersetorial quanto à necessidade de reposição permanente de álcool gel nas unidades de saúde pelas empresas de conservação. O Ministério Público Estadual também vai controlar, junto com o comitê, a distribuição do Tamiflu aos hospitais da rede privada e às unidades públicas. Outra recomendação foi de que a rede privada deve divulgar fisicamente sobre a gratuidade do Tamiflu em suas unidades. A diretora-presidente da Fundação reforçou que 60 mil comprimidos do antiviral Tamiflu enviados pelo Ministério da Saúde estão sendo distribuídos desde ontem para as unidades de saúde da rede estadual, municipal e privada, além dos 49 mil comprimidos já disponibilizados pelo Estado. Na região central de Manaus, entre as ruas Jonatas Pedrosa e Barcelos, em uma área de 9,5 mil metros quadrados, vai surgir o Parque das Águas, obra prevista na primeira etapa do Prosamin, Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, que não foi realizada pelo governo do estado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. O investimento previsto é de 5,41 milhões de reais. Essa obra era para ser realizada na vigência dos contratos do Prosamin entre 2006 e 2009, durante os 2 mandatos seguidos do então governador e hoje senador Eduardo Braga, do MDB, segundo informou a assessoria do governo. Para esses 2 serviços serão destinados 2,66 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID para desapropriações de imóveis. Manaus, 6:25. As escolas de samba do Grupo Especial de Manaus ganham destaque neste sábado no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, na última noite de desfiles do Carnaval do Amazonas 2019. No total, 8 escolas se apresentarão na avenida a partir das 20 horas. No domingo e na segunda-feira, a Secretaria de Estado de Cultura vai promover o concurso de fantasias e programação carnavalesca nos bairros. Dando início dos desfiles à programação, a Escola de Samba Primos da Ilha se apresenta às 20 horas defendendo o enredo "Não queremos aceitação, queremos respeito. Se quer falar de cura, cure seu preconceito",
com ênfase ao movimento LGBTQ. Às 21h20 será a vez da Escola de Samba Andanças de Cigano. Neste ano, a agremiação apresenta o enredo Um Sonho de Ser Milionário, exalta a coragem necessária para ganhar o que se pretende por meio de apostas e iniciativas. Em seguida, às 22h40, a Vitória Regia entra na passarela do samba com o tema Tinta nas Veias, a verdade nas mãos. Na crítica de Calderaro, 70 anos, a voz de uma canção, uma homenagem à Rede Calderaro de Comunicação. A Escola de Samba Vila da Barra será a quarta a desfilar, iniciando sua apresentação meia-noite. Neste ano, a agremiação apresenta o enredo azul e amarelo, são as cores do meu amuleto. Emociona a vila, porque hoje a sorte está do seu lado, que apresentará um desfile em busca da tão sonhada sorte. Logo depois, será a vez da agremiação Reino Unido da Liberdade, que entrará na avenida a 1h20 com o tema Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros. A benção Mãe Zumira, comemorando os 30 anos do samba enredo, que homenageia a cultura africana que ajudou a compor a identidade do país. Às 2h40, a Unidos do Alvorada entra na avenida com o tema Al-In Copage, para ver. Na passarela do samba, Alvorada dá as cartas que retrata a história do baralho no Brasil e a história do Copag. Na sequência, a Escola de Samba A Grande Família se apresenta às 4h da manhã, defendendo o enredo Eu Só Quero Ser Feliz, que fala sobre a felicidade em diferentes vertentes. Fechando a última noite de desfile das escolas de samba do Grupo Especial, a Mocidade Independente de Aparecida se apresentará às 5h20. 5h20 já do domingo. A agremiação defenderá a cultura paraense com o enredo Égua Maninho. Espia só, tem açaí, tem tucupi, tem maniçoba, tem carimbó, sairei e siriá, tem boto, tem iara, tem marajó, encantaria de arrepiar. Tem ver o peso, Rio Mar, tem a Nazinha abençoar, Aparecida vem mostrar que aqui também tem Pará. Polícia. Pellegrini, aqui nas redes sociais, uma indagação, alguém queria se jogar da ponte ontem, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, eu não tive conhecimento não, né? Já tem até uma plaquinha lá, pense direito, não se jogue. Ela volta, mais ou menos assim, Paulo. Já tem essas plaquinhas bem no meio da ponte. Pellegrini, nos próximos 5 minutos você traz as informações. Muito bem, daqui a pouquinho estaremos de volta. Não, Pellegrini, pode seguir. Então vamos seguindo, Paulo Guerra, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra, comentávamos agora há pouco, eu e você e Edson Melo, sobre o grave acidente ocorrido agora há pouco nas proximidades da rodoviária, atrás da rodoviária, para ser mais preciso. Paulo Guerra, o SAMU está no local nesse momento. Se faz necessário uma viatura da Polícia Militar, Paulo, os homens estão presos às ferragens. Trata-se de um carro modelo Symbol, de cor prata, o Symbol da Peugeot, bateu fortemente nesse poste. O impacto foi tão grande, Paulo, que os dois homens um deles estava desacordado, o outro completamente quebrado, não sabia dizer direito o que estava acontecendo e como aconteceu, Paulo Guerra, mas o fato é que já tem ambulância do SAMU, a viatura da Polícia Militar, acredito eu, também já em deslocamento para o local, Paulo. Se faz sempre necessário a presença de viatura da polícia quando há acidente, tipo quando um motoqueiro é atingido por um carro ou quando tem alguma pessoa no chão, aparecem rapidamente, Paulo, aproveitadores, ladrões, melhor colocando, para levar celular, levar carteira da vítima. Isso tem acontecido demais. Tenho conversado bastante com profissionais do SAMU, eles roubam na cara de pau, às vezes até a moto, se o motoqueiro estiver desacordado, eles chegam dizendo que é parente e saem levando a motocicleta, saem levando o capacete, a carteira, o celular, os pertences das vítimas, muitas vezes até já em óbito, os ladrões chegam para roubar. Isso tem acontecido muito aqui em Manaus, Paulo Guerra, e vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que no pronto-socorro 28 de agosto a movimentação foi considerada das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Apesar do carnaval, da grande movimentação na cidade, o pronto-socorro 28 de agosto recebeu apenas 8 atendimentos no setor de urgência e emergência à noite passada. Profissionais da vida, os profissionais do 28 de agosto tiveram muito trabalho, sim, porém, com as pessoas que já estão internadas e necessitando dos cuidados médicos no 28 de agosto.
Pronto socorro, João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Eram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta, Paulo Guerra, que esse homem apanhou e apanhou muito após chegar embriagado em casa. Ele chegou dando uma de valente, chegou quebrando tudo, ameaçando a esposa, até que o irmão dela, o cunhado dela, se meteu na confusão e deu uma pisa no próprio cunhado. É por isso que eu digo, cunhado não é parente. E ontem, mais uma vez, um cunhado foi vítima das mãos do outro cunhado. Pronto socorro, Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele foi atacado, de que ele pegou uma pisa de um homem que é considerado muito violento na área ali da zona leste da cidade, ali próximo ao bairro Jorge Teixeira. Ele é fofão, é assaltante, há muito tempo que ele vem cometendo assalto. Passa tudo aí, passa tudo aí, e ele anda batendo nas pessoas, ele assalta e ainda agride. Passa tudo, senão eu te matar. Ele fala assim, Paulo Guerra, e vem atacando na área do bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Ele vinha junto com a esposa na moto. A mulher vinha, Paulo Guerra, agarrada na cintura dele, até que ele fez uma manobra, um movimento mais brusco, acabou perdendo o controle da moto. A moto bateu na sarjeta e os dois saíram rebolando pelo asfalto. Ela não sofreu nenhum tipo de fratura, ficou toda ralada, porém não quebrou nada, e dava ralho, dava esporro no próprio marido. Eu não disse pra te ir devagar, Raimundo? Tu anda correndo nessa porcaria, Raimundo? Quase tu me mata, Raimundo. E o homem lá todo quebrado no chão, Paulo Guerra, quebrou a perna, e ela dando ralho no próprio marido. E ele dizia, olha, tu não tá vendo que eu tô com a perna quebrada? Tu merecia era mais, Raimundo. Vai devagar, Raimundo. Deus me livre, guarde de uma mulher dessas que são metidas a braba, Paulo Guerra, o homem caído, todo arrebentado no asfalto e ainda pegava ralho de sua amada. Uma vergonha para a polícia de Manacapuru. Um assalto que ocorreu na casa de um empresário que nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, Paulo Guerra, no começo dessa semana. Paulo, já tem praticamente uma semana, quando a casa de um empresário nas proximidades da Feira da Liberdade foi invadida por bandidos. Pois bem, câmeras de segurança dos comércios da área ali de perto filmaram a ação dos bandidos. Um deles já foi até reconhecido. E a polícia de Manacapuru, até o presente momento, não prendeu ninguém. Um já foi, parece que identificado. Eu conversava ontem com uma pessoa ligada à família, uma pessoa da família. Eles me diziam que até agora, até o presente momento, ninguém foi preso. Na ocasião foram levados os pertences da família, foram amarrados dentro do banheiro, foram espancados, foram humilhados. Já tem imagens desses bandidos e a polícia de Manacapuru ainda não deu uma resposta à sociedade, uma verdadeira vergonha. Os bandidos fazem graça com a polícia em Manacapuru, mas não tô dizendo, rapaz. Bora ver aí se a polícia consegue dar uma resposta à sociedade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, chegou a hora. É hora das notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! A pedra está vazia.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, chegava hoje, na madrugada, à sede do IML, quando me deparava com o livro da capa preta. O George, na permanência, me mostrava: olha, Pelegrino, a página está praticamente em branco. A última necrópsia, o último registro de morte no Instituto Médico Legal deu-se ontem por volta das 14h30, quando o homem que foi alvejado a tiros, ele levou 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo, lá no Conjunto Cidadão 10. Ainda foi levado a uma unidade de saúde. Ele não queria morrer, ele não queria de jeito nenhum partir dessa para pior, mas a morte travava um duelo com a vítima, e após ser hospitalizado, ele já chegou lá mais para lá do que para cá. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na cama, na maca de um hospital, após passar muito mal, após levar 4 balaços espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã interagindo com nossos ouvintes, agradecendo a todas as comunidades das proximidades do município de Manacapuru, Arapapá, Jacaré, Pesqueiro, Piranha, Supiá e todas as comunidades adjacentes do município de Manacapuru e de Iranduba, como Jandira, onde a gente passa, Paulo Guerra, um carinho muito grande com o Jornal da Manhã. Abraçando também o aniversariante, o prefeito Beto D'Angelo, hoje completa mais um ano de vida. Paulo Guerra, ele é ouvinte do Jornal da Manhã, prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h41 em Manaus, complementando o noticiário policial. Bandidos armados encapuzados invadem escola no centro de Iranduba em plena luz do dia. A reportagem é de J. Rai. 3 elementos armados e encapuzados invadiram a sala do 2º ano 8 do ensino médio da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, no centro de Iranduba, por volta das 15h30 de ontem. Eles entraram pela parte de trás da unidade de ensino, enquanto todos os alunos e professores estavam nas salas de aula. A professora Marcilene Pisano, que foi a primeira a ter a bolsa roubada com todos os pertences, inclusive a chave do carro dela, relatou por telefone como se deu o arrastão em plena luz do dia. Logo de início eles pegaram a minha bolsa, eles foram direto comigo, pegaram a minha bolsa de cima da mesa. Deu pra perceber que eram 2 armas caseiras e uma faca, 3 elementos, todos encapuzados. Foram fazendo a limpa de aluno por aluno, assim, rápido. Eles foram muito rápido. Eu pensei, Jota, que era até um teatro, assim, porque eles entraram assim, eles não agrediram os alunos, não. Além do meu, aproximadamente uns 6 celulares por aí. Aí eles saíram da minha sala, eu pedi para os alunos não saírem correndo, do que eles permanecessem lá, que eu ia buscar socorro. Eles abordaram um professor, assim, no corredor. Não chegaram a entrar nas outras salas, não, foi só na minha mesmo. Procurada por nossa reportagem, no início da noite de ontem, a delegada Silvia Laureana, titular do 31º Distrito Integrado de Polícia Civil, onde o caso foi registrado, falou sobre o andamento das investigações. Você vê a ousadia desses bandidos, desses meliantes, mas a Polícia Civil já adotou todas as medidas, já começamos a investigar, ouvir as pessoas, algumas vítimas, fizemos um relatório da situação toda e vamos aguardar também as imagens que serão cedidas pela escola para que a gente possa trabalhar e investigar essa situação para chegar a esses meliantes. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Últimas notícias. A cotação do dólar fechou em alta nesta sexta-feira na B3 da Bolsa de Valores de São Paulo.
A moeda norte-americana ficou em R$3,7791, a variação positiva de 0,69%. O Ibovespa, indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores, fechou o dia com queda de 1,03%, totalizando 94.603 pontos. A Mega Sena pode pagar R$73 milhões para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2130, sorteado hoje, a partir das 20 horas, horário de Brasília, na cidade de Videira, em Santa Catarina. É o último sorteio da Mega Semana de Carnaval, que teve 3 concursos. Ontem, véspera de feriado prolongado de Carnaval, foi o último dia de funcionamento normal dos bancos. A Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, informa que as agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público na segunda-feira e na terça-feira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu ontem a comercialização de 46 planos de saúde. A medida, que tem caráter temporário, passa a valer a partir de 11 de março. Juntos, os planos atendem a quase 570 mil pessoas. Agora 6h47 em Manaus. As autoridades da Colômbia prenderam nesta sexta-feira Arthur Ordonez, conhecido como El Elefante, chefe da Frente Urbana do Exército de Libertação Nacional e um dos autores intelectuais do atentado contra a escola da polícia em Bogotá, que deixou 22 mortos. Duque afirmou que El Elefante entrou na guerrilha há 37 anos. A prisão foi feita por membros do Comando Conjunto de Operações Especiais em parceria com a inteligência do Exército. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que negou ontem pedido de liberdade feito pela defesa do médium João de Deus, que está preso desde 16 de dezembro sob acusação de violação sexual mediante fraude de estupro de vulnerável. O caso ficou sob a relatoria de Lewandowski após os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux se declararem suspeitos para analisar o caso. O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu o bloqueio de 50 milhões da Vale para garantir ressarcimento de prejuízos causados em evacuação desordenada em Barão de Cocais. Desde a tragédia de Brumadinho, a mineradora já teve 12,6 bilhões de reais bloqueados e foi obrigada a fazer um depósito judicial de cerca de 7 bilhões de reais. A Polícia Rodoviária Federal começou à meia-noite de ontem a Operação Carnaval 2019. Os agentes irão intensificar a fiscalização e monitoramento de estradas em todos os estados do país. Serão mais de 600 motocicletas e mais de 2.000 viaturas, além de 1.533 bafômetros e aparelhos de radar portátil. As ações seguirão até às 23h59 da quarta-feira de cinzas. Irão se concentrar principalmente em pontos estratégicos e nas estradas de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia. Esses estados foram responsáveis por mais de 40% dos acidentes graves registrados durante o carnaval do último ano. Em visita a Buenos Aires, o autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, apelou ontem para a mobilização nacional e internacional em favor da restauração da democracia e dos direitos humanos em seu país. Segundo ele, todos os segmentos devem se unir em defesa do progresso e da prosperidade contra a pobreza e a miséria. A China exigiu neste sábado do governo do Canadá que pare com a extradição aos Estados Unidos de Meng Wanzhou, diretora financeira da multinacional chinesa de telecomunicações Huawei, em processo autorizado na sexta-feira pelo governo do país. Em janeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a Huawei, 2 companhias filiadas e a Meng, por 13 casos de fraude e conspiração para evitar as sanções impostas por Washington ao Irã. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, partiu nesse sábado de trem outra vez a Pyongyang, desde o Vietnã, onde concluiu uma visita de estado de 2 dias posterior à sua fracassada cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanoi. Kim, que na sexta-feira participou de um jantar de gala com as principais autoridades do país, terminou este sábado sua visita após ir ao mausoléu do herói nacional vietnamita Ho Chi Minh, com quem seu avô Kim Il-sung se reuniu em Hanoi em 1964, na última visita oficial de um líder norte-coreano ao Vietnã. Após a curta parada, percorreu de carro os 170 quilômetros que separam Hanoi da estação de Dong Dang,
na fronteira com a China, onde embarcou em seu trem blindado para voltar a seu país. Uma multidão agitando bandeiras vietnamitas e norte-coreanas se despediu do líder na entrada do terminal rodoviário. Destaques de capa dos principais jornais do país neste sábado: O Globo do Rio de Janeiro. Rio, samba e temporal. Folha de São Paulo. Lula consegue permissão de saída da prisão para velório de seu neto em SP. O Estado de São Paulo. Governo estuda ações para facilitar créditos às empresas. Porto Alegre, 0 hora. Juiz autoriza Lula deixar prisão para funeral de neto. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Janari Damascena, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 6 horas e 30 minutos.